Boa tarde, Viebacker, é isso? Transportes, show! Pessoal do YouTube que está aqui agora, provavelmente deve estar com algum problema de conexão, gostaria que vocês me indicassem se isso é verdade, até porque aqui na minha cidade está sem energia elétrica, tô tentando usar aqui o 4G, o 3G, e vamos ver se a gente consegue andar assim. Se, por exemplo, no YouTube a transmissão ficar ruim, eu peço que vocês migrem para o Instagram, Ariadne Sodré, _ sua mentora, combinado? Então, por favor, só um aviso ao pessoal do YouTube. Se alguém tiver, né, tem algumas pessoas que estão online, dentro do chat, me avisa alguma coisa para ver se eu consigo corrigir aqui. Bacana? Bora lá, todo mundo. Oi! Olá, acho que é Luarinha que tá aqui. Niara, boa tarde. Andréia. Galera tá entrando aí, muito boa tarde. O que a gente vai fazer hoje? A Lu, Silmara, muito boa tarde também. Que prazer em estar com vocês. A nossa leitura do dia hoje trouxe para vocês aqui um dos livros que mais fez a diferença na minha vida de verdade. O Poder do Hábito, livrão imenso, nós temos o que aqui, olha, mais de 300 páginas, quase 400 páginas, Charles Duhigg. Esse livro, eu li esse livro por volta do ano de 2007, 2008 mais ou menos, e é um livro que desde então tem sido livro de cabeceira, porque o Poder do Hábito efetivamente veio para trazer para a literatura do desenvolvimento humano um outro patamar com relação ao entendimento dos hábitos, tá? Com relação ao entendimento de como funciona a gente para efeito de comportamento. Esse livro ele relata muitos experimentos científicos, vários deles. O livro não faz os experimentos, ele relata experimentos que houve em vários locais do país. Ele pega casos reais de pessoas que passaram por diversas situações e no resumo de hoje eu vou trazer alguns desses casos para vocês entenderem. O que são hábitos? Hábitos nada mais é do que uma automatização do nosso cérebro para reserva de energia. A ideia é que a gente não gaste tanta energia para qualquer tipo de decisão que a gente venha a tomar desde o momento em que a gente acorda. Imagina só se o nosso cérebro, se a nossa mente tivesse que processar a todo vapor em cada momento, para cada ato, para cada atitude nossa. O fato de você ir na geladeira agora beber água, o fato de você escovar os dentes da forma como você escova, a forma de você se vestir, ou seja, essas pequenas rotinas do dia a dia, elas são automatizadas, porque lá atrás, no passado, a gente aprendeu como é que faz a automatização disso para reservar energia. Então, os hábitos são feitos através da repetição. E aí existe o que o Charles Duhigg fala sobre o loop do hábito. E o loop do hábito, por que um loop? Porque ele começa de um ponto, de uma esfera, ele vai para outras e volta para a primeira. Então é um loop mesmo, ela se retroalimenta e se repete o tempo inteiro. Anota aí. Todo resumo, é bacana que você tenha papel e caneta na mão, porque o que eu tirei aqui dos resumos é só o filé mignon do livro. É o filé mignon do livro para você colocar já, aplicar na tua vida. Esse loop do hábito nada mais é do que gatilho, rotina e recompensa. Por que gatilho? Gatilho é aquilo que vai disparar. É aquilo que acontece para disparar algum tipo de comportamento. É como se fosse mesmo o gatilho de uma arma. A partir do momento que você aperta, que você aciona, algo é disparado. Então, o hábito, ele inicia através de um gatilho, alguma coisa que acontece na sua mente relacionado a algum tipo de comportamento, algum tipo de sensação, de cheiro, de lembrança. Você está em um lugar, aquilo te levou, te ocasionou um gatilho para você lembrar de alguém. Normalmente é ocasionado para lugares, para cheiros,
para percepções, para sensações, músicas nos traz muito isso. Gatilho é o primeiro ponto. O segundo ponto é rotina. Qualquer hábito, ele é estabelecido a partir do momento em que ele é repetido. Nenhum hábito entra na nossa vida se ele não houver uma repetição. Tem que ser repetido para ele virar hábito, para ele ser automatizado. E o terceiro item do loop do hábito é a recompensa, né? Nós, seres humanos, somos alimentados através do prazer. Tudo que a gente busca na nossa vida, consciente ou inconscientemente, é através da busca do prazer. Então, através de qualquer tipo de hábito que a gente insira em nossa rotina, a gente vai buscar alguma fonte de prazer. Qualquer hábito. Ou você busca uma fonte de prazer, ou você busca o alívio de alguma dor. Necessariamente é assim que funciona. E aí você pode me perguntar, existe um capítulo muito interessante sobre isso, de como você criar novos hábitos. A questão de criar novos hábitos, eu trato isso de uma forma muito bacana nas mentorias que eu tenho, porque muito do que a gente faz para evoluir, muito do que a gente faz para poder ascender de nível, ou seja, ir para o próximo degrau, a gente precisa criar hábitos. Então, como é que a gente cria novos hábitos? O Charles Duhigg, ele passa um dos experimentos, um dos estudos científicos que foram feitos, e ele usa uma empresa americana, e essa empresa americana, ela fazia o seguinte, ela fazia um anúncio de creme dental. O negócio dela é o quê? O creme dental. E como é que ela fazia o anúncio desse creme dental? Eu vou ler para vocês. O anúncio dizia assim, ó: passe sua língua nos dentes. É como se fosse fazer isso aqui, ó. Você sente uma camada sobre eles? Essa camada faz com que seus dentes percam a cor e se deteriorem. Olha só o gatilho que essa mensagem passou. O fato de você mandar passar a língua nos dentes já faz com que você que está ouvindo a notícia ou leia a notícia, faça esse ato. Só que fazendo esse ato, você vai sentir essa camada, né? Se porventura você tiver isso nos seus dentes, e já vai saber que essa camada vai fazer com que você fique com dentes mais feios. E aí ele finaliza o anúncio dizendo assim: a pasta de dentes Pepsodent remove esta camada e deixa seus dentes mais limpos e bonitos. Olha que genial. Então, passando pelo loop do hábito, eu peguei esse exemplo porque ele é perfeito para colocar o loop do hábito. Qual é a primeira coisa que acontece? O gatilho, lembra? O gatilho qual é? Passar a língua nos dentes. Ou seja, passar a língua nos dentes, que é o gatilho, de forma rotineira. O que é rotineiro? Escovar os dentes. E a recompensa. Qual é a recompensa que ele promete? Desenvolver a questão dos dentes mais limpos e brancos. Então, o marketing hoje é muito feito dessa forma, para que envolva as pessoas a fazer algum tipo de atitude, fazer alguma ação, essa ação associada a algum hábito rotineiro, e associado a algum hábito rotineiro, você ter algum tipo de recompensa igual essa mensagem aqui da pasta dental, né? Então, como é que você cria novos hábitos? É exatamente fazendo isso. A história de você pegar um gatilho, pegar algo novo e associar algo da sua rotina. Como nesse exemplo, a pasta de dente. Como no exemplo de dirigir. Todos os dias, quando eu for dirigir, eu vou ler um mantra. E aí, através da leitura deste mantra, que é o gatilho associada à rotina de dirigir, você vai ter a recompensa que vai ser um dia mais saudável. Esse é um exemplo simples de você criar um novo hábito voltado para o seu bem-estar, tá? Agora, além de criar um novo hábito, como é que você pode mudar? Como é que faz para você mudar um hábito? Aí você precisa inserir o quê? Uma nova rotina. É diferente de quando você quer criar um hábito. Mudar o hábito, que é outra esfera, você precisa inserir novas rotinas. O exemplo que o Charles Duhigg traz é do grupo que todo mundo conhece, né, dos Alcoólicos Anônimos, e existe muita questão dos gatilhos mentais, existe muita questão do hábito no funcionamento lá do AA.
Eles usam muito o poder do hábito para que os processos deles tenham os resultados que sejam satisfatórios, que é o quê? Que a pessoa está liberta do vício do álcool. Então, como é que funciona mais ou menos a questão da criação, né, dessa mudança de hábitos? Essa questão da mudança de hábitos lá no AA, ele traz muito isso. Qual é a recompensa quando a pessoa deixa de consumir aquele álcool? Vai ser a companhia que ela vai ter daquelas pessoas que estão ali, promove ambientes de relaxamento, para fazer a redução da ansiedade, para ter mais foco e principalmente uma das coisas que mais funciona ali é o seguinte, é o poder do grupo. Quando o grupo está junto e a pessoa tem a percepção de que o grupo inteiro está fazendo aquele esforço, você que está nessa ponta que você não quer decepcionar o grupo. Você não quer que a outra pessoa do grupo fique decepcionada com você. Então, o Charles Duhigg traz essa concepção de que muitas vezes para você mudar algum tipo de hábito, é interessante que você tenha agregado pessoas ajudando pessoas. E aí, nisso de pessoas ajudando pessoas, a importância da fé. A fé que ele se refere não é uma fé religiosa, não precisa ser necessariamente uma fé religiosa. Pode ser a fé no outro, a fé naquilo em que você acredita, a fé na bondade, a fé nas coisas que efetivamente façam a diferença para você. A gente vai falar sobre pequenas vitórias, né? As pequenas vitórias que causam um grande impacto. Nós temos uma tendência de querer comemorar somente aqueles grandes feitos. E no Brasil a gente sofre de um mal que é a questão de segundo lugar, né? Quando a gente chega em segundo lugar, quando aquele esportista nosso chega em segundo lugar, a gente até trata esse esportista de uma forma pejorativa. A gente tem o mau hábito de não reconhecer o esforço de quem chegou em segundo, terceiro e só em primeiro lugar. Por quê? Porque a gente foi condicionado pela nossa cultura de ter grandes feitos, de ter grandes vitórias. E com este condicionamento, o que acaba acontecendo com a gente na nossa vida e na nossa rotina? As pequenas vitórias de todos os dias, elas passam batido. A gente só quer comemorar aquele momento em que a gente ganha aquele puta aumento de salário. A gente só quer comemorar aquele momento em que a gente faz aquela viagem maravilhosa. E essa é uma oportunidade agora que eu tô gravando o vídeo, onde a gente vive um período pandêmico, onde a gente está em quarentena, e é uma oportunidade da gente ter se reinventado a ponto de, sabendo que nossos recursos são escassos hoje. Quais são os recursos escassos? É ficar dentro de casa, é ter que adaptar o lazer dentro de casa. Olha só quantas pequenas vitórias a gente não passou a comemorar em função de ter aprendido sobre isso. Então, essas pequenas vitórias, e é uma coisa que eu acho bárbara de acontecer, é que uma pequena vitória desencadeia outra pequena vitória. Vou te dar um exemplo. Aquela pessoa que começa a fazer um exercício físico e ela começa a ter uma consistência de exercício físico, automaticamente ela muda e melhora a sua alimentação. É automático, o nível de esforço não é tão grande. Outra coisa, a pessoa que está num processo de dieta, ela precisa perder muitos quilos. Existe um dos acompanhamentos que são feitos, acompanhamentos de médicos, de nutricionistas, onde essa pessoa que está passando por esse tratamento para diminuir o peso, é estimulado que ela, ao longo do dia, tenha um caderninho em mãos e com esse caderno ela anote todas as coisas que ela for comer, que ela estiver comendo. Então, por exemplo, agora é o horário do lanche, eu peguei uma maçã. Eu venho aqui no meu caderno e digo, consumi uma maçã. Na hora do almoço eu consumi 2 colheres de feijão, 1 colher de arroz e 1 pedaço de frango lá, né? Um exemplo, a pessoa só pelo fato de ter se condicionado a anotar a alimentação, ela já tem uma transformação para o outro hábito, que é o quê? Vigiar melhor o que ela come. Assim também tem o tratamento para quem rói unhas. Eu li uma notícia muito interessante esses dias sobre isso. Um especialista trabalhando com uma pessoa que tem um costume incontrolável de roer unhas,
pediu para que essa pessoa não parasse de roer unhas, não falou isso para ela. Só falou o seguinte: anote os horários que isso acontece. Anote os horários. E essa pessoa ia anotando os horários. Anotando os horários, depois ela fazia uma análise e ela percebia quais eram os horários que aqueles eventos mais aconteciam. E ali começava a desenvolver o quê? O entendimento do padrão que fazia com que ela roesse as unhas. Entendendo qual era o padrão, ia buscar o quê? Ia buscar o gatilho. Lembra que o primeiro item do loop do hábito é exatamente o gatilho. E na busca do gatilho ia se atuar para que mudasse aquele hábito que não era tão bom. A nossa sociedade hoje a nossa sociedade no geral tem a situação de também criar movimentos, né? Eu não sei se vocês conhecem a história da Rosa Parks, americana, costureira, negra, que em algum momento, não sei o que deu na cabeça dela, ela entrou num ônibus coletivo e foi lá e sentou numa cadeira que estava reservada para um branco. Deu a maior confusão no ônibus, as pessoas tentaram tirar ela de lá, ela não quis, ela não aceitou, não saiu. A polícia chegou, prendeu ela. O que é que isso tem a ver com hábito? Tem a ver com o fato daquela sociedade naquele momento achar tudo bem ter no ônibus um lugar para branco e um lugar para negros. A partir daquele evento social que a Rosa Parks fez, o que os outros negros do país fizeram? Criou-se um movimento e começaram a boicotar o transporte público e várias outras coisas que aconteciam na sociedade, exigindo que eles fossem tratados de forma igual. Olha só, então até a questão do hábito de uma sociedade, ela pode ser mudada em função da atitude de alguém e com essa atitude as outras pessoas tomarem frente e juntas entrarem num processo de reverter aquele hábito social. Aí alguém pensa assim, cara, e a gente é responsável para mudar algum hábito, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente faz? Existem hábitos que eu tenho consciência da existência deles. Existem outros hábitos que são até inconscientes. A grande questão é, a partir do momento que a gente adquire a consciência de que a gente tem aquele mau hábito, segundo Charles Duhigg, a gente passa sim a ser responsável por ele, para mudá-lo. No momento em que a gente toma consciência, é a hora de mudar. E ele passa aqui 4 fases, 4 pontos, e quem está cadastrado aqui no Desafio 21, vai receber esse e-mail daqui a pouquinho, onde eu vou passar um desafio para vocês. A gente tem trocado e-mails aí ao longo desse desafio, e esses 4 passos é na tentativa de você criar um novo hábito ou mudar algum hábito. Diz assim: primeiro você tem que identificar qual é a rotina, o que é que precisa ser mudado. Segundo, experimente recompensas diferentes. Se aquilo que você colocou como recompensa não está funcionando, é hora de trocar a recompensa, até você perceber o que é que você se dá como prazer, para que aquilo que você se dá como prazer realmente faça efeito em você continuar na rotina da mudança do hábito. Isole o gatilho. Entenda que o gatilho ele funciona em função de alguma coisa que acontece na tua mente. O gatilho ele é acionado ou pelo lugar que você está, ou pelo horário, ou pelo seu estado emocional, pela presença de alguém, ou quando você está prestes em fazer alguma coisa. Então entenda qual é esse momento que esse gatilho aparece, para você identificar qual é a origem dele. E em quarto lugar, crie um plano. Com base no entendimento desses 3, é criar realmente um plano para que todos os dias você faça de uma forma diferente. Os hábitos, eles precisam sim e eles podem ser melhorados, mudados e incluídos no nosso dia a dia. A gente só precisa estar atento para a gente entender por que é que a gente faz o que faz
E de que jeito é que a gente faz o que a gente faz? É colocar o quê? Colocar reparo, colocar atenção. No momento em que a gente coloca atenção, é perceber o porquê que aquilo acontece. E óbvio que tudo que eu estou falando é com relação a hábitos que não são tão bons assim. São hábitos que nos levam a ficar pior emocionalmente, são hábitos que nos levam a ter algum tipo de prejuízo. E sim, para finalizar, a frase aqui que eu quero levar para vocês é que nós somos produtos dos nossos hábitos. A soma dos nossos hábitos significa o resultado da vida que a gente tem hoje, da vida financeira, da vida amorosa, da vida profissional. Todos os seus hábitos reunidos significam o resultado da sua vida agora. Mas pode ser melhorado, pode ser modificado, pode ser incluído. Beleza? Chegamos a mais um dia do nosso desafio de 21 dias, 21 livros por 21 minutos. Daqui a pouquinho, segue por e-mail o resumo dessa obra, o resumo desses minutos que a gente está aqui e até amanhã às 17h09.